No crepúsculo de uma era, sob o sol implacável do levante, uma nova ordem de guerreiros sagrados cavalgava para o seu batismo de fogo. Eles eram poucos, envoltos em mantos brancos marcados com a cruz vermelha, o símbolo de um juramento tecido com fé e aço. Estes não eram meros soldados, eram os pauperes comilitones Christi Templici Salomoniti, os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O mundo os conheceria como templários, mas a lenda não nasce pronta. Ela é forjada no calor da batalha, temperada no sangue dos mártires e inimigos, e ecoada nos gritos dos desesperados que protegiam. Como então esta irmandade ascendeu das humildes estradas da peregrinação para se tornar a vanguarda mais temida e respeitada da cristandade em armas? Esta é a crônica de suas primeiras provações, o abrasador crisol do Levante que transformou monges em máquinas de guerra e homens em mitos. A Terra Santa, no início do século XII, era um mosaico de reinos recém-conquistados, frágeis bastiões cristãos cercados por um mar de inimigos. As estradas para Jerusalém, Damasco e Antioquia eram artérias vitais, pulsando com peregrinos devotos, mas também sangrando sob os ataques incessantes de bandos e exércitos hostis. Foi neste cenário de perigo constante e fé fervorosa que 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payns, juraram dedicar suas vidas à proteção destes viajantes. Seu quartel-general, concedido pelo rei Balduíno II de Jerusalém, ficava no Monte do Templo, sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão, um nome que selaria seu destino. Nos primeiros anos, sua existência foi obscura, quase invisível. Com recursos limitados, seu impacto inicial era mais simbólico do que militarmente decisivo. Eram uma promessa, uma semente de esperança plantada em solo árido. Mas o solo do Levante exigia mais do que promessas. Exigia sangue, sacrifício e uma disciplina de ferro. O Conselho de Troyes, em 1129, marcou uma virada. Com a bênção papal e uma regra ditada por Bernardo de Claraval, os templários foram formalmente reconhecidos e sua missão divinamente sancionada. Deixaram de ser apenas um bando de guardiões para se tornarem uma ordem militar religiosa, a primeira de seu tipo. Esta legitimação abriu as comportas para doações e recrutas de toda a Europa. Jovens nobres, cavaleiros experientes e homens pios, todos atraídos pela aura de santidade marcial, engrossaram suas fileiras. Mas o verdadeiro teste não viria dos concílios eclesiásticos, mas dos desertos escaldantes e das passagens montanhosas traiçoeiras da Palestina e da Síria. As primeiras ações militares significativas dos templários não foram necessariamente grandes batalhas campais, onde comandavam vastos exércitos. Seu batismo de fogo foi uma série contínua de confrontos menores, escoltas perigosas e a defesa tenaz de pequenas fortificações. Eram a polícia montada das cruzadas, patrulhando as rotas infestadas, onde cada sombra podia esconder uma emboscada, cada desfiladeiro um matadouro. Nestes encontros brutais e anônimos, a disciplina templária começou a brilhar como aço polido. Enquanto outros exércitos cruzados eram frequentemente prejudicados por rivalidades internas, insubordinação e busca por glória individual, os templários operavam com uma unidade férrea. Sua regra proibia a fuga, a menos que as probabilidades fossem esmagadoramente impossíveis, e mesmo assim, apenas sob ordem. Lutavam em formação cerrada, seus escudos interligados, suas lanças um muro de pontas mortais. O grito de guerra, Bocéan, nome de seu estandarte listrado de preto e branco, simbolizando a ferocidade para com os inimigos e a bondade para com os amigos, começava a instilar pavor nos corações sarracenos.
A tática templária era uma fusão de cavalaria pesada europeia com uma adaptação inteligente às condições do Levante. Eles eram mestres da carga de cavalaria, uma onda de choque blindada que podia romper formações inimigas. Mas, diferentemente de muitos cavaleiros seculares que se dispersavam após o impacto inicial em busca de saques ou duelos individuais, os templários mantinham a coesão, recuavam em ordem, reagrupavam-se e atacavam novamente, uma maré implacável de fé e fúria. Sua disciplina não era apenas externa, imposta por ordens, mas interna, nascida de sua devoção monástica. O templário individual era treinado para ver a si mesmo como parte de um todo maior, um instrumento da vontade divina. A glória pessoal era secundária à vitória da ordem e à defesa da fé. Esta mentalidade os tornava previsíveis para seus comandantes, mas terrivelmente imprevisíveis e resilientes para seus adversários. Relatos de cronistas da época, tanto cristãos quanto muçulmanos, começam a destacar a presença e o valor templário. Guilherme de Tiro, um dos principais historiadores das Cruzadas, embora por vezes crítico, não podia negar sua bravura. Fontes muçulmanas, como Usama ibn Munkid, descreviam os templários com uma mistura de respeito e temor, reconhecendo sua ferocidade e o fato de que não recuavam facilmente. Eles eram os mais bravos dos bravos, homens que haviam renunciado aos prazeres do mundo por uma vida de guerra perpétua em nome de seu Deus. Essa reputação não foi conquistada da noite para o dia. Foi construída sobre montes de cadáveres, tanto dos seus quanto dos inimigos, em incontáveis escaramuças, cercos menores e patrulhas que raramente encontram menção nos grandes anais da história, mas que constituíram a espinha dorsal da segurança dos Estados Cruzados. Uma das primeiras menções de sua participação em campanhas maiores ocorreu durante o cerco de Damasco, em 1129, como parte do exército de Balduíno II. Embora o cerco em si tenha sido um fracasso para os cruzados devido a disputas internas e má estratégia, a participação dos templários, ainda uma força relativamente pequena, marcou sua entrada no teatro de operações mais amplo. Mesmo em reveses, sua conduta começava a diferenciá-los. Eles aprendiam rápido, adaptando-se às táticas de guerrilha e à guerra de desgaste impostas pelo terreno e pelo inimigo. Cada confronto era uma lição, cada perda um aguilhão para aprimorar suas habilidades e fortalecer sua resolução. A vida no Levante era uma fornalha, e os templários emergiam dela como aço valeriano, duro, afiado, inquebrável. A crescente reputação dos templários como guerreiros de elite significava que eram cada vez mais destacados para as missões mais perigosas. Eram a ponta de lança nas ofensivas, a retaguarda inabalável nas retiradas. Sua presença em um flanco do exército era uma garantia de estabilidade. Sua disposição para lutar até a morte inspirava os outros cruzados e desmoralizava os inimigos, que sabiam que enfrentar templários significava uma luta até o último homem. Este batismo de fogo no Levante, este longo e árduo processo de se provar em combate, não foi apenas sobre vencer batalhas, foi sobre forjar uma identidade, uma mística. Foi sobre transformar um ideal religioso em uma força militar palpável e temível. O manto branco e a cruz vermelha deixaram de ser apenas símbolos de piedade, tornaram-se um prenúncio de morte para aqueles que ameaçavam os reinos cristãos do Oriente. Os templários haviam chegado e o mundo jamais os esqueceria. As primeiras chamas de seu legado foram acesas nas areias ensanguentadas do Levante e seu brilho ecoaria através dos séculos. O legado dos templários, forjado neste batismo de fogo, transcende as crônicas militares. Ele nos fala de convicção, disciplina e a busca por um propósito maior, mesmo diante da morte certa.
As lições de suas primeiras batalhas ressoam até hoje. Se esta incursão na aurora sangrenta dos Cavaleiros Templários despertou sua curiosidade, mergulhe mais fundo nas crônicas das Cruzadas. Inscreva-se em nosso canal para desvendar mais segredos da história militar e das ordens de cavalaria que moldaram o mundo. Compartilhe este vídeo com aqueles que se fascinam por contos de coragem e estratégia, e que a busca pelo conhecimento seja sua própria cruzada. Até a próxima jornada.